Tchau! Você está no canal Anatomia com Romano e hoje mais um dia de uma aula com spoilers. Uma aula extremamente importante para você que é aluno de algum curso da área da saúde, medicina, fisioterapia, enfim, vai ser uma aula muito proveitosa. Então, fique comigo que abordaremos coisas muito especiais, importantes aí da anatomia para você que então estuda na área da saúde, ok? Vamos lá então? Então, venha comigo, vamos abordar o assunto de hoje. Você que me acompanha no canal do Instagram, Anatomia com Romano, e se você viu uma das últimas publicações lá, o extrato membranáceo da tela subcutânea do abdômen, a fáscia de Scarpa, hoje falaremos um pouco mais dela. Não necessariamente, e sim da região onde ela se encontra, a parede anterolateral do abdômen. Então, nosso assunto será ela, a região anterolateral do abdômen, o extrato membranáceo da tela subcutânea do abdômen, a fáscia de Scarpa, Antônio Scarpa, aquele que perdeu a cabeça durante a sua autópsia, né? Por um ex-aluno e na época um seu assistente, e está lá incrível, preservada e exposta no Museu em Pavia, na Itália. Ok? Bom, a tela subcutânea você já viu aqui no canal, né? O extrato, a panícula adiposo da tela subcutânea, a fáscia de Camper. A fáscia de Camper se apoia, se prende ao extrato membranáceo da tela subcutânea, a fáscia de Scarpa. Por quê? Porque é uma região de adiposidade natural, mesmo em pessoas menos obesas, vamos dizer assim, naturalmente mais magras, mas obviamente numa pessoa com um panículo aí adiposo um pouco mais volumoso, a fáscia de Scarpa tem, dentre as suas funções, esta de sustentar o peso, vamos dizer assim, dessa gordura, desse tecido adiposo nessa região do baixo abdômen. Mas também é uma fáscia extremamente importante cirúrgica. O fechamento deste plano tecidual pós-operatório, de cirurgias abdominais, e quanto mais extensa for, é um dos fatores já conhecidos de cicatrização, de uma boa cicatrização da parede do abdômen. E é um plano importante também nas questões de estética, ou reparadora de lipoaspirações. O médico, aí, um cirurgião plástico, a cirurgia plástica, precisa ter um amplo conhecimento dessas fáscias, Camper e Scarpa, e as estruturas que estão ali, vasculares, nervosas, para não ocorrer lesões severas nessa região, dependendo da abordagem, o quanto extensa cirurgicamente ela for. Mas vamos sempre relembrar aqui como a gente faz. Por que fáscia de Scarpa? Fáscia de Scarpa, esse grande médico, cirurgião, anatomista Antônio Scarpa, lá do século XIX, e uma sumidade na sua época, severo, sério, e com suas descrições anatômicas perfeitas, publicações, estudou muito as regiões das hérnias, abdominais e inguinais, junto com Camper. Por isso os dois aí têm os seus epônimos nesta região, os dois, dentre vários campos de abordagem, tinham aí as hérnias dentre as suas, vamos dizer assim, especialidades. Bom, abordaremos a fáscia de Scarpa, mas vamos relembrar aqui que a fáscia de Scarpa
está abaixo da tela subcutânea da fáscia de Camper. Após a fáscia de Scarpa, naturalmente temos aí a aponeurose do músculo externo do abdômen, inclusive lateralmente, como já dito até no Instagram, a fáscia de Scarpa se adere aí, né, se funde à fáscia muscular, a fáscia profunda que naturalmente está espalhada pelo corpo, inclusive também se fundindo à linha alba, se fundindo à sínfise púbica e ao ligamento suspensor do pênis, ao ligamento inguinal e depois indo à bolsa escrotal e se transformando na fáscia dartos, assim como também passando pelo monte da pube, pelos grandes lábios, vai se transformar tanto no gênero masculino quanto no feminino, de uma fáscia que abordaremos aqui no próximo encontro, a fáscia de Colles, a fáscia superficial do períneo, né? Existe uma controvérsia nesse sentido, abordaremos no próximo encontro também, né? Aqui num atlas mais atualizado, né, com uma figura um pouco mais clara, vamos dizer assim, né, do néter, e aí o revestimento, né, de Camper, o panícula adiposo, a fáscia de Camper, e logo abaixo então o estrato membranáceo da tela subcutânea, a fáscia de Scarpa, e notamos como existe essa aderência, né, entre ambas para justamente a fáscia de Scarpa dar sustentação à fáscia de Camper. Como disse, a fáscia então de Scarpa, né, da tela subcutânea, vai aí se aderir, né, lateralmente à fáscia do oblíquo externo do abdômen, vai se fundir ao ligamento inguinal e depois temos aí a continuidade com a fáscia lata, né, e aqui a fáscia dartus, né, que será a continuação dela ali na bolsa escrotal, principalmente no pênis, e na mulher a continuação por sob, né, o monte da pube, os grandes lábios, indo se fundir lá na junção entre o trígono urogenital e o trígono anal do períneo, ali no músculo transverso superficial do períneo, onde se forma o centro tendíneo do períneo, ok? O corpo do períneo. Tá? Então aqui no homem e na mulher, como neste desenho muito bem feito por Netter, nota-se ele separando a fáscia de Scarpa, deixando exposta a região, né, a fáscia aqui sobre o músculo oblíquo externo, né, sua aponeurose, e a continuidade dessa fáscia aqui recortada no trígono urogenital, indo até a porção posterior, abrindo-se aqui, o que abordaremos no próximo encontro, o espaço superficial do períneo. Do lado direito, esquerdo aqui meu, esse espaço fechado justamente por causa da fáscia superficial do períneo, a fáscia de Colles, continuação da fáscia de Scarpa, tanto na mulher quanto no homem. Assunto posterior. Então, acredito eu que você já conheça toda essa musculatura, reto do abdômen, o oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso do abdômen. Nessa figura, o oblíquo externo, né, seccionado na sua indentação ali junto ao serrátil anterior. Nota-se então o músculo oblíquo interno, mais profundamente o oblíquo externo, e o reto do abdômen aqui só está exposto porque foram retiradas as aponeuroses que passam por sobre ele, pois a gente precisa lembrar que o reto do abdômen fica envelopado numa bainha, nesta bainha chamada bainha do reto do abdômen, aqui o seu folheto posterior, pois o seu folheto anterior for aberto, mas notamos aqui o final aí da bainha do reto do abdômen e o músculo reto se adentrando, né, se transpassando, né, por esta bainha. Será um dia abordado aqui também
porque é um dos grandes e importantes spoilers dessa parede anterior. Por aqui transitará a artéria epigástrica superior, continuação, ramo da torácica interna, e lá por dentro da linha arqueada, que está aqui, entrará vindo ali da artéria, ilíaca externa, desculpe, né? Entrará por aqui a artéria epigástrica inferior e ocorrerá uma importante anastomose nessa região posterior da bainha do reto do abdômen. Lembrando que a bainha só existe, se você já conhece isso, da linha arqueada para cima. Da linha arqueada para baixo não existe mais a bainha do reto, pois o músculo reto do abdômen aí só é revestido pela fusão de todas as bainhas dos dois oblíquos e do transverso que passam à frente do músculo reto. Posteriormente, só teremos ali a fáscia transversal, né? A fáscia endoabdominal e depois o peritônio parietal atrás do reto do abdômen. Isso é um dado importante porque as cirurgias nesta região não necessariamente precisam abrir-se tantos planos teciduais, porque não há presença posterior ao reto da bainha, né, da lâmina posterior do reto do abdômen. Ok? Bom, aqui não quero dar esse spoiler, já acabei já dando, né? Mas você observa bem o que um dia será foco aqui dos nossos encontros, dos spoilers, mas o que eu quero mostrar hoje para vocês é exatamente esta rede anastomótica aqui, na parede lateral do abdômen, das artérias musculofrênica, que será ali também parte de uma divisão da artéria torácica interna e continuará dando os ramos intercostais ali anteriores, e profundamente também vindo da ilíaca externa a circunflexa ilíaca profunda, que também formará uma rede importante de anastomoses com as artérias lombares, que abordaremos. Okay? Estas artérias, então, intercostais, vindas da musculofrênica, vão se unir à ilíaca profunda, circunflexa ilíaca, com uma rede que vem posteriormente lá da aorta descendente abdominal. As artérias lombares, 4 artérias lombares que percorrerão posteriormente a parede do abdômen lombar, e nesta região ocorrerão também anastomoses importantes. Como a gente nota aqui, a gente observa que esses vasos vindos lá da aorta percorrerão um plano interessante. Note que num primeiro momento a artéria lombar está ali na fáscia tóraco-lombar, entre os folhetos, né, anterior e médio, ou lâmina anterior e média da fáscia tóraco-lombar, penetra no espaço entre o transverso e o oblíquo interno, e em 2 momentos perfurará esta parede, né, do oblíquo interno e do oblíquo externo, para se tornarem ramos cutâneos, né, uma artéria perfurante, e vai se formarem aí ramos cutâneos anteriores e posteriores, né, assim como lá anteriormente perfurando a bainha do reto, ou abaixo, né, quando não há a bainha do reto, antes se tornarão aí ramos importantes, também cutâneos, mediais e laterais. Note que esta ordem de perfuração e de distribuição da artéria lombar, e a partir daí também ocorrendo anastomoses, é o que vai acontecer também na parte nervosa. Observaremos isso daqui a pouquinho. E a drenagem venosa de toda esta rede vai se juntar com veias intercostais, circunflexas, ilíacas posteriores, direita e esquerda, mas uma rede muito importante de drenagem também são as veias lombares. Veias lombares estas que
numa rede muito interessante, muito importante, paralela ao sistema cava. Parte desse fluxo venoso desemboca nessa importante veia ascendente à direita, não estamos observando, à esquerda do paciente sim, chamada veia lombar ascendente. Por que essa veia é tão importante? Porque ela comunica, notem que interessante, o sistema aqui da ilíaca comum, até passando aí pelos arcos diafragmáticos, se tornando do lado esquerdo a veia hemiásigos, à direita o sistema ásigo, e estas desembocarão uma variabilidade grande do lado esquerdo, hemiásigo acessória, que se liga à veia subclávia, né, braquiocefálica, mas à direita a ásigo sempre basicamente com o seu mesmo padrão, desembocando lá na veia cava superior, aonde muitas das vezes a veia hemiásigo faz um trajeto cruzando também posteriormente e desembocando na veia ásigo e chegando à veia cava superior. Importantíssimo sistema de drenagem paralelo ao sistema ásigo, né? Uma drenagem parietal, né? Diferentemente da drenagem visceral que ocorre diretamente na cava ou indiretamente à cava quando pensamos no sistema porta-hepático, né? Que passou pelo fígado e se drena pelas veias hepáticas. Bom, outro ponto muito importante, talvez o ponto mais importante de hoje, de spoilers, seja você fazer uma belíssima leitura dos nervos intercostais posteriores, né? Os ramos cutâneos desses nervos intercostais posteriores, os ramos cutâneos laterais, os ramos cutâneos anteriores, como observamos aqui nesta região da parede, né, do reto do abdômen, os ramos cutâneos anteriores. Esses nervos vão se tornar, né, os nervos intercostais, principalmente aí para a parede do abdômen, T6 até T11, né, porque o último nervo intercostal é o subcostal, e depois um par de nervos importantíssimos que abordaremos hoje, o nervo ilio-hipogástrico e o nervo ilioinguinal. Mas eu já gostaria de chamar a atenção sua por esta região de transição. Perceba onde estão, já neste corte aqui, o nervo iliohipogástrico e o nervo ilioinguinal, passando ali justamente, né, justo superior à crista ilíaca, entre o transverso do abdômen e o oblíquo interno, mas nesta região, ele perfurando, né, o oblíquo interno, se tornando um pouco mais superficial e vindo o ilho hipogástrico para a região hipogástrica, seu ramo cutâneo, né, na região hipogástrica, enquanto o ilho inguinal, um pouco mais inferiormente, vai fazer um trajeto entrando no canal inguinal, saindo pelo anel superficial e vindo para a região inguinal, ali a região de grandes lábios na mulher, o monte da pube, no homem, ali a região da bolsa escrotal. Importantíssimo saber da passagem desses três nervos, subcostal, ilho hipogástrico e ilho inguinal, e esse trajeto. Já vou explicar para você um pouquinho mais deste trajeto. Nesta figura, notamos então os ramos cutâneos, né, perfurando a parede anterior do abdômen para fazer a sua inervação sensitiva, né, somática, cutânea, mas lembrando que esses nervos todos são somáticos, são mistos. Então, reto do abdômen, oblíquo externo, interno e transverso tem uma inervação plurissegmentar, né, de T6, T7 a T12, também, né, que é o subcostal, pegando também L1, né, com o ilho hipogástrico e o ilho inguinal, que são os nervos que na sua divisão ventral irão fazer a inervação motora também
destes músculos, né? E aqui num outro corte muito bonito, nós observamos então aqui a passagem da circunflexa ilíaca profunda, né, entre o transverso e o oblíquo interno do abdômen, a passagem dos nervos, né, ali entre também o oblíquo interno e o transverso do abdômen, então nessa figura num plano mais profundo, mas na figura aqui à minha esquerda já notamos o ilho hipogástrico e o ilho inguinal perfurando o oblíquo interno e também saindo na região mais superficial da região região hipogástrica, né, e passando pelo canal inguinal e surgindo ali, né, no funículo espermático externamente, né, na região que vai chegar ali o funículo e a bolsa escrotal. Mas o trajeto que eu quero sempre frisar com vocês é esse trajeto perto à crista ilíaca. Bom, de onde surgem, né, esses nervos? Né? O subcostal é o último par de nervos intercostais. Né? Então, nervo subcostal, note a relação deles três com a parede posterior do abdômen. Um músculo importante aí de referência é o músculo quadrado do lombo e o subcostal, e a partir daí do plexo lombar surge numa sequência o ilho hipogástrico e o ilho inguinal. Note que por enquanto aqui eles estão num plano bem profundo dentro da cavidade, né, abdominal, ali junto ao músculo transverso do abdômen. Né? Então, para fecharmos essa primeira abordagem, aqui então a origem, né, do ilho hipogástrico, a origem do ilho inguinal no plexo lombar, ambos vindo do segmento lombar L1, né, a divisão ventral desses nervos, desses segmentos espinhais. Muito bem. Como havia dito, por que essa abordagem é muito importante? Note aqui alguns pontos de referência importantes cirúrgicos para o nosso encontro de hoje. Processo chifoide, né? Por que processo chifoide? Porque exatamente nessa região aí teremos profundamente à direita e à esquerda a passagem da artéria torácica interna, que num determinado momento se ramificará em musculofrênica e epigástrica profunda. Abordaremos essa região aqui, essa passagem muito importante, não hoje, num encontro seguramente, para observarmos essa passagem aqui. Né? E então, aqui nesta região, teremos aí a formação de uma anastomose importantíssima dentro da bainha do reto do abdômen. O ponto 2, o ponto 3, aqui onde passará então na margem costal, né, a ponta da nona costela aqui, a musculofrênica, então abordagens cirúrgicas aqui, há que se ter a ideia, né, a noção anatômica de que a artéria musculofrênica emitindo os ramos intercostais anteriores estão passando por aí, e também aqui abordagens cirúrgicas nas referências aqui da pelve, espinha ilíaca anterosuperior, né, a crista ilíaca no número 6, a espinha no número 7, o ligamento inguinal no número 10. Por quê? Porque abordagens cirúrgicas nesta região, né, é muito importante que o médico tenha a noção de que aí estão transitando, por exemplo, ramos da artéria circunflexa ilíaca profunda, mas principalmente os nervos ilho hipogástrico e ilho inguinal podem ser aí traumatizados, lesionados, levar a alguma alteração de sensibilidade na região suprapúbica, né, a região do hipogástrico, a região lateral, né, da região inguinal, no monte da pube, grandes lábios e bolsa escrotal no homem, como já iremos abordar na região dos territórios, né, de sensibilidade destes nervos aí. Então, esse é o motivo, né, dos spoilers nossos hoje, devido a essa necessidade da abordagem cirúrgica. Uma delas, né, se você já conhece, esse ponto 3 aqui, o ponto de McBurney,
que são os locais aí de referência para o apêndice vermiforme. E aqui estão passando muito próximos aí o nervo iliohipogástrico e o ilho inguinal. Deixa eu voltar. E aqui uma abordagem, por exemplo, à vesícula biliar, né? E nesta região, então, ramos dos nervos, né, intercostais e da artéria músculo-frênica, abaixo aí, entre o diafragma e os arcos costais, né, as cartilagens costais, essas estruturas estão presentes aí. Ok? Muito bem, então vamos abordar aos poucos em outros atlas aqui. Num encontro anterior, falávamos de toda essa vascularização superficial. Hoje, note, estamos num plano mais profundo. E aí, do lado meu direito aqui, esquerdo da figura, os nervos aqui, né, torácicos e intercostais, com seus ramos cutâneos anteriores surgindo aqui dentro da bainha do reto. Essa região, veja, foi tirada o músculo reto do abdômen, então adentrando, perfurando, né, a margem semilunar ali da transição entre o oblíquo externo, né, o oblíquo interno e o reto do abdômen, perfurando a bainha e entrando num plano mais superficial e depois perfurando a lâmina anterior da bainha e chegando na parte subcutânea. Como mostra aqui num desenho do Prometheus. Notamos estes nervos correndo a princípio num plano profundo entre o oblíquo interno e o transverso do abdômen, adentrando a bainha do reto do abdômen, mas em um determinado momento perfurando sua lâmina anterior e surgindo como ramos cutâneos anteriores, assim como ramos cutâneos laterais no trajeto, né? Primariamente no trajeto de lateral para anterior. Ok? Muito bem. Então, todo esse conjunto arterial, venoso, né, e nervoso, vindo desde lá da parede posterior das lombares, artérias, veias e os nervos, e ainda o conjunto músculo-frênico e epigástrico, né, circunflexo ilíaco, profundo. Né. Bom, espero que agora não fique dúvidas. Vamos lá, spoiler. A parede posterior do abdômen, a parede anterolateral do abdômen, recebe vascularização de artérias vindas diretamente da aorta descendente abdominal, que são as artérias lombares, mostradas aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta artéria lombar. Essas artérias lombares percorrerão a parede, né, do abdômen, num primeiro plano profundo dentro da cavidade, e depois perfurando essa musculatura, transverso, oblíquo interno, oblíquo externo, e saindo ramos laterais e ramos anteriores para a parede do abdômen. Guarde isso, artérias lombares. 2 atlas para você aqui então, né, para não ter problema. Artérias lombares aí à direita e à esquerda, vindo lá de um plano posterior, passando ali por trás do quadrado do lombo, né, entre a face tóraco-lombar, e surgindo profundamente nessa região da lâmina anterior da face, ali, né, poneurose do oblíquo, do transverso do abdômen, e depois o seu trajeto látero anterior, como mostra este esquema. Né? Aliás, um esquema mostrando basicamente todas elas, né? Tanto as intercostais posteriores, subcostal, mas também as lombares no seu trajeto, né? E formando ramos cutâneos laterais, depois ramos cutâneos anteriores, né? A musculofrênica, com a continuação das artérias intercostais anteriores, e aqui faltou a circunflexa ilíaca, né, profunda, para fazer a rede de anastomose, de conexão entre todos esses vasos na parede anterolateral do abdômen, como mostra essa figura de Gray. Então vamos lá,
a artéria musculofrênica, ramo então da torácica interna, uma artéria subcostal, ok? Não estão mostrando aqui as artérias lombares, mas está mostrando aqui a circunflexa ilíaca profunda e a rede anastomótica, então, que ocorre entre elas neste esquema aqui. Tá? O néter é um dos que coloca muito bem essa vascularização arterial e, obviamente, dando atenção à importância dela. Note então lá, passando ali, vou até ampliar para que a gente possa ver bem isso, né? Olha lá, vamos ampliar para que a gente possa ver bem aqui, né? A artéria então torácica interna, se ramificando em epigástrica superficial e musculofrênica. A musculofrênica, então, dando os ramos, né, a continuação dos ramos intercostais anteriores. Né? Veja que a partir aqui dos arcos costais, né, ela desce com seus ramos aqui e vão à anastomose, né, mais inferior, lá subcostal, com lombares, e lá subindo da circunflexa ilíaca profunda, um ramo ascendente dela, fazendo então essa rica rede anastomótica. Note o plano que isso está acontecendo entre o oblíquo interno do abdômen e o transverso do abdômen. Portanto, numa abordagem cirúrgica à cavidade abdominal, esses vasos aqui, né, ou serão cauterizados, né, seccionados, cauterizados por causa do sangramento. A rede, obviamente, vascular é bem extensa e depois angiogênese e a coisa se arruma mais. O médico precisa saber que esses vasos estão ali fazendo uma rede importante de anastomoses. Okay? Acredito que agora tenha ficado bem evidente, né, nesse sentido. A mesma coisa aqui, as veias então lombares, né, drenando as 4 veias lombares, a 5ª veia lombar aqui não, é uma iliolombar, vai para a crista ilíaca basicamente, e aqui você nota bem a sequência, né, de lombar ascendente ligando à ilíaca comum, se tornando a partir ali do diafragma hemiásigo do lado esquerdo e a partir do diafragma ásigo do lado direito, esse sistema de drenagem paralelo à veia cava, drenagem parietal à veia cava. O néter dedica também uma atenção às veias, né, drenando para a veia cava de 1ª a 4ª veia lombares. Né? Aquela imagem tinha mostrado a artéria cortada, né, a 5ª, né, a 4ª, mas aqui a gente vê a veia e a artéria surgindo ali, né, no caso aqui a veia drenando, né, para a veia ilíaca comum, que é a veia iliolombar, assim como também temos a artéria iliolombar. No sistema venoso, o néter então também faz esse destaque de drenagem, né? Então vamos ampliar aqui para ver como ele destaca essa drenagem profunda, né? Musculofrênica, drenando então para a torácica interna e chegando à braquiocefálica. Aqui também vemos a rede de veias lombares se anastomosando e a circunflexa ilíaca profunda, como ele cita aqui, e todas elas então formando essa rede venosa anastomótica de drenagem, né, para as lombares, para a ilíaca comum, para a torácica interna. Né? Muito bem. Dando continuidade aqui ao nosso então sistema, mais uma figurinha do néter, nesse nova edição, mais colorida, né? Achei muito bonita essa nova edição do néter, com ela mais colorida, né? É bem mais bonita, acredito eu. Muito bem. Bom, e vamos lá então para a nossa
inervação, né? Vamos para a nossa inervação. Bom, que nervos farão parte da inervação, então, da parede, né? Desde póstero, né? A gente está hoje falando de anterolateral, mas desde póstero, lateral, anterior, esses nervos estarão lá. Os nervos intercostais e parte do plexo lombar, principalmente ilho hipogástrico e ilho inguinal. Então, vamos abordá-los todos eles aí, lembrando que o subcostal seria o 12º, né, par de nervos intercostais, mais o ilho hipogástrico, mais o ilho inguinal, ok? Nessa figura, num desenho, né, esquemático lateral, né, num perfil, notamos então aqui os nervos intercostais, né, de 1 a 11. Depois teremos o nervo subcostal e o ilho hipogástrico e o ilho inguinal, que são os dois com maior importância nessa questão de abordagem cirúrgica, né, da região ali além do subcostal. Note que este atlas não dedicou tanto assim aqui embaixo aos ramos laterais, mas lá em cima ele diz ali que os intercostais, e ocorrerão com todos eles a perfuração à parede e surgindo os ramos cutâneos laterais, assim como anteriormente ao abdômen, paralelamente à linha alba, nós teremos ali os ramos cutâneos anteriores. Muito bem. Mais uma vez, onde estão estes nervos então mais importantes? O subcostal, o ilho hipogástrico, o ilho inguinal, surgindo ali, perfurando, né, a parede do quadrado lombar, o quadrado do lombo, né, na lâmina atual, percorrendo por um momento essa parede mais interna, junto ali à aponeurose do transverso do abdômen, perfurando-se esta parede e aí percorrendo maior parte do trajeto entre o transverso do abdômen e o oblíquo interno do abdômen. Né? O Netter deixa isso muito evidente, muito claro. Os nervos então perfurando esta parede, surgindo ali ramos cutâneos laterais do subcostal e os nervos então percorrendo esse trajeto entre o transverso e o oblíquo interno e depois, num determinado momento, começando a mudar de planos, né, para se tornar mais superficiais, e o ilho hipogástrico e o ilho inguinal adentrando ao canal e indo lá para a região da bolsa escrotal, e o ilho hipogástrico na região suprapúbica ou região hipogástrica. Né? Teremos uma vista com foco maior nessa região aqui. Vamos desde trás, né, para entendermos mais uma vez isso aí. Né? Aqui estão os ramos dorsais, né, os ramos posteriores, né, dos nervos intercostais, mas o nosso foco são os ramos que irão ventrais. Né? Então, numa outra vista, agora aqui sim, notamos onde todos esses nervos estão perfurando, né, a parede e surgindo junto ali ao oblíquo externo do abdômen, formando então os ramos cutâneos laterais, agora já do ramo ventral e não do ramo dorsal. Né? Notamos aqui o ilho hipogástrico, né, o ramo cutâneo lateral dele já surgindo ali junto à crista ilíaca, importantíssimo ali surgindo junto à crista ilíaca, o nervo ilho hipogástrico. Aqui num plano mais profundo, o Netter dedica atenção do momento de perfuração, né? Perfuração de passagem, né, desses nervos, principalmente o subcostal e o ilho hipogástrico, perfurando ali desde o oblíquo interno para chegar num plano mais superficial, junto ali ao oblíquo externo, a região ali do glúteo médio. Né? Muito bem, aqui no novo, né, na nova edição, ele também dedica as mesmas figuras mais claras, né? Eu acho mais bonito.
ok? E aqui já numa vista anterior, né, bem anterior, agora aqui eu gostaria de ampliar com vocês, para a gente então notar melhor o que está acontecendo aqui, né? Olha lá. Temos aqui então os ramos T10, T11, já perfurando, né, ramos cutâneos laterais aqui, e perfurando então a bainha, né, do reto do abdômen, os ramos cutâneos anteriores. Note que do lado esquerdo ele mostra isso num plano profundo, entre o músculo transverso do abdômen e o oblíquo interno, e a perfuração para formar os ramos laterais, né, cutâneos, e o trajeto do ilho hipogástrico e do ilho inguinal, né? Olha lá, os dois nervos passando muito próximos à crista ilíaca, mas o ilho hipogástrico indo à região suprapúbica, a região hipogástrica, e já o ilho inguinal junto ao oblíquo externo, adentrando ao canal inguinal, mas não pelo anel inguinal profundo, né? Pelo canal inguinal, saindo sim pelo anel inguinal superficial e indo para esta região então da bolsa escrotal, do funículo espermático, né? Que é o trajeto dele. Então, muito, mas muito bonito este desenho e mostra a importância, né, da abordagem cirúrgica nesta região, né, com o risco de se pegar um ramo aí do subcostal ou pegar-se mais profundamente, por enquanto aqui, o nervo ilho-hipogástrico e o nervo ilioinguinal, né? No trajeto ele ainda tem uma parte de inervação muscular, tá? Eles só se tornarão essencialmente cutâneos quando de fato chegarem, né, à região cutânea, perfurarem então a bainha. Opa, o que aconteceu aqui com a minha canetinha? Aí, né? Perfurarem a bainha do reto ou perfurarem aqui a aponeurose e ou saírem pelo funículo ali, né? Pelo canal inguinal, né? No anel inguinal superficial e chegarem a esta região. Aí sim, cutâneos, né? Aí cutâneos. Mas no trajeto são mistos, né? Nesse desenho muito bonito, um esqueminha bem didático do Moore, este esqueminha, ele mostra então os nervos se tornando ramos cutâneos anteriores, onde eles se tornam ramos cutâneos laterais, de todos aí, T7 a T11, T6, T11, né? O reto do abdômen, T6, T11, oblíquos externos, interno e transverso, T7, T11, né? Chamados tóraco-abdominais, porque eles são torácicos, né? Intercostais, mas estão indo para a parede do abdômen, né? É uma nomenclatura aí de uma classificação, vamos dizer assim. Mais o subcostal, né? O ilho hipogástrico e o ilho inguinal. Note bem agora essa diferença, né? O ilho inguinal indo lá para a região inguinal do funículo espermático. Bom, para finalizarmos aqui, né, a junção desses ramos então cutâneos com a segmentação, né? Note que a segmentação vai desde ali do mamilo, né, inframamilar e processo chifoide, né, T5 e T6, e depois a segmentação terminando em T12 com subcostal, e ali a região do ligamento inguinal, suprapúbica com o ilho hipogástrico, né, perdão, a região acima do ligamento inguinal e suprapúbica, e o ilho inguinal passando pelo funículo, indo para a região ali inguinal, né, mais medial, né, como vai mostrar aqui L1, né, com os dois nervos, ilho hipogástrico e ilho inguinal. Muito bem? Aqui já com os territórios, né? Então cutâneos. Em roxo, os ramos cutâneos laterais, parede lateral. A parede anterior, os ramos cutâneos anteriores. Todo esse trajeto, né, lateral e anterior do ilho
hipogástrico, inclusive aquele ramo que vem para a região ali do glúteo médio, né? Tensor da face lata, junto com o cutâneo femoral lateral, e o ilho inguinal, vindo para aquela região bem medial ali da região inguinal, junto à bolsa escrotal, aos grandes lábios, né? Monte da pube. Okay? E aí, os segmentos, né? A segmentação, né? Dos dermátomos, né? Então, note que aquela região hipogástrica e inguinal, nós já temos o plexo lombar, né? De atuação, a região de T12 é do subcostal, e aí os outros sucessivamente, né? Bom, vamos fazer um foco aqui nesta região. Prometheus faz um destaque bastante importante aqui, que eu gostaria de percorrer com vocês então. Note os nervos aqui, né? Passando pela crista ilíaca, lá, o ilho inguinal e o ilho hipogástrico, né? O ilho hipogástrico penetrando um pouco mais posteriormente, o ilho inguinal um pouco mais anteriormente, mas ambos transitando pela parede aqui entre o transverso e o oblíquo interno do abdômen. Note que o ilho hipogástrico já emitiu aquele ramo cutâneo lateral, mas ele vai continuar percorrendo a parede anterolateral e saindo, perfurando com seus ramos cutâneos, junto aqui sobre o ligamento inguinal, para essa região hipogástrica. Note agora o ilho inguinal passando, né, pelo canal inguinal e surgindo, né, externamente as fáscias do funículo espermático. Isso é bem claro, ele não está dentro do funículo espermático. Quem está dentro é o ramo genital do gênito femoral, né? E como está mostrado aqui, estará dentro também, e indo para a região, né, lateral ali, bolsa escrotal, a parte medial ali de coxa, né? Note aqui como ele também dá essa importância posterior à passagem dos dois nervos muito juntos à crista ilíaca, né? Aqui a continuidade do autor, como ele também de novo faz uma referência do ilho hipogástrico e o seu trajeto, né? Deixa eu colocar minha canetinha ali. Ops, mas na hora que eu coloco a canetinha, ele sai da possibilidade de ampliação, né? Tá? Então vamos lá. O ilho hipogástrico, ela perfurando o transverso, entre o transverso e o oblíquo interno, seu ramo cutâneo lateral, e depois perfurando a face, a aponeurose, o seu ramo cutâneo anterior. A mesma coisa aqui com o ilho inguinal. O seu trajeto quadrado, né, do lombo, perfurou o transverso, trajeto entre transverso e oblíquo interno, adentrando ao canal inguinal e saindo no anel inguinal superficial. Ok? Acredito que aqui tenha ficado então mais claro. Este é o cutâneo femoral lateral, tá? E o gênito femoral. Ficam aí dois nervos aí para você pesquisar, né? Muito importantes. Provavelmente estaremos aqui abordando em outro momento, talvez no trígono femoral. Ó, trígono femoral importante. E aqui a gente finaliza com os dermátomos, né? Os territórios específicos, né? Bem mais específicos aí, né? Então todo esse amarelo, alaranjado, território do ilho hipogástrico, né? E aqui em verde o território do ilho inguinal, né? Então o ilho inguinal fazendo esse território mais medial aí da região inguinal, junto ali ao ramo genital do gênito femoral. Pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Ao final aqui mostrei algumas imagens que ficaria para você fazer como um estudo complementar do Rohen e Yokoshi, desde aqui da fáscia de Camper e a fáscia de Scarpa, a abordagem, né, anatômica se dissecando, né, retirando esses planos
anatômicos, né, musculares, e dando ênfase aos ramos cutâneos todos aqui, né, anteriores. O Ronyo Koshi faz também esse esquema bem bonito, seria legal você fazer aí uma mini provinha, vamos dizer assim, né, para saber quem são esses raminhos do 8 aqui abordados, quem então são esses raminhos do 20 aqui abordados, quem são esses ramos saindo então aqui por essa região hipogástrica e inguinal, né? Aqui ele também faz o trajeto, então era legal você usar isso como uma mini prova de memorização para você do trajeto nervoso, à esquerda aqui para mim da figura, né? À direita o trajeto arterial, né? E aí na dissecção real quem são os nervos, né? Todos indicados aí, quem são esses raminhos do 20 aqui, o que está acontecendo aqui neste 22, né? Bem interessante, o que está acontecendo nesse 25, ok? Aqui a imagem mais ampliada, então bem interessante para que você possa fazer essa análise, esse estudo e memorizar essas questões, ok? Então era isso que eu gostaria de abordar hoje, espero que vocês tenham gostado, né, desses spoilers dessa parede aí anterolateral, parte vascular e parte de inervação, ok? E me siga também lá no canal do Instagram, Anatomia com Romano. Todas as quartas-feiras temos um vídeo curtinho de alguma estrutura, mas sempre associado a um epônimo, a um grande anatomista, né, das épocas passadas, curiosidades, e aí essa abordagem sendo trazida para cá, nesse encontro aqui, com spoilers aos finais de semana, aos sábados, e espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe também com quem você acha que possa gostar e tem essa paixão pela anatomia humana, e coloque também nos seus comentários alguma região que você gostaria que fosse abordada aqui no canal conosco, né? É bastante importante que você então coloque aqui no seu comentário, né, o que você gostaria que fosse abordado, para que a gente possa saber, né, ter esse conhecimento e poder ajudar, né, no que a gente puder ajudar na sua vida acadêmica ou já na sua vida profissional. Então é isso. Um grande abraço, ok? E me sigam então aqui nos canais no Instagram e no YouTube. Tchau!